Alô, jurista! Bem-vindo ao maior canal de conteúdo jurídico do YouTube. Aqui você aprende entendendo e não decorando. Vamos começar uma nova série no canal, Aprendendo com o Patrono. Neste vídeo, vamos analisar a sustentação oral do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai. A discussão jurídica na tribuna do STJ foi sobre a anulação de elemento probatório obtido por meio de busca pessoal sem a fundada suspeita, conforme previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal. À primeira vista, eu não tinha entendido o caso muito bem e achei que o Cacai estava apenas levantando qualquer tese com o intuito de, entre aspas, livrar seu cliente. Porém, após uma segunda análise detalhada, percebi que seu argumento é muito bom e necessária à discussão e que, na verdade, ele está correto pleitear a anulação. Fique até o final que eu explico o motivo. Mas, antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com colegas apaixonados pelo direito. Doutor Antônio Carlos, como vai? Tudo bem? Prazer em estar aqui com Vossa Excelência. Tudo ótimo, obrigado. Podemos dispensar a leitura do relatório? Sem dúvida. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Senhor presidente e relator, senhores ministros, representantes do Ministério Público, saúde a advocacia na pessoa da Ananda, minha sócia, uma advogada brilhante, a doutora Luísa, uma grande advogada de São Paulo. Esse assunto que eu trago a Vossas Excelências, eu penso que ele tem uma relevância extremamente grande. Penso que a partir dessa decisão, ministro Wagner, nós estaremos dizendo da necessidade ou não de manter o artigo 240 do Código de Processo Penal. Aqui se trata, falando de forma até bastante rápida, porque a questão de fundo é simples, houve uma busca e apreensão na casa de uma senhora para discutir, depois de uma denúncia anônima, uma questão de posse de arma. No telefone dessa senhora foi encontrado uma mensagem do paciente, que dizia respeito a determinado pagamento. Então, sem que houvesse maior investigação e com a devida vênia, sem haver uma fundamentação que fosse precisa e necessária para uma busca e apreensão, foi determinada a busca e apreensão na casa do paciente. Essa questão está posta como sendo um dos pontos que acho que é importante trazer para julgamento de Vossas Excelências. Mas o principal, o mais interessante, o que chamou a atenção neste caso, é que a busca e apreensão foi deferida para se dar na residência do paciente no interior de São Paulo. O interior de São Paulo, Jundiaí, onde ele morava, com expressa nominação qual era o endereço dele. Foram à casa e ele não estava. Hoje, as buscas e apreensões em regra, nós somos advogados criminais, elas buscam o celular. Esse grande motivo das buscas e apreensões é buscar o celular. Então, ocorreu algo completamente inacreditável. Esse paciente estava em Búzios, numa academia de ginástica. Quando ele sai para fora, ele é abordado pela polícia que faz ali a busca pessoal, sem nenhum tipo de fundamentação. A polícia sequer precisou, ousou ou tentou dizer que por qualquer motivo era necessário fazer a busca em outro estado e no meio da rua. Veja bem, todos nós sabemos, eu sou advogado, às vezes está tendo uma busca e apreensão, naquele momento há uma necessidade de fazer a busca pessoal daquele que está sofrendo a busca e apreensão, e muitas vezes o delegado tem o cuidado de ligar para o juiz, para o Ministério Público, para o juiz, para dizer, olha, há aqui a necessidade de fazer alguma coisa, porque pode ser que tenha arma, alguma coisa. Aqui não houve absolutamente nada. Uma busca e apreensão que foi determinada que fosse feito no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, na residência do paciente. De repente, vira uma busca pessoal na cidade de Búzios. Olha só, a única informação, a polícia não teve o cuidado mínimo de dizer que seria necessário uma busca pessoal. Então, vamos dispensar a busca pessoal. Diz lá o Tribunal do Rio de Janeiro, não. Neste caso, se havia uma busca e apreensão domiciliar, havia uma investigação, é óbvio. Não se pode fazer uma busca e apreensão do nada. Se é feita uma busca e apreensão, é porque havia uma investigação. O que tem isso em relação à determinação, à fundamentação, para se, de repente, transmudar numa busca pessoal? É um absurdo. É o fim da determinação que precisa do 240 para dizer que há que haver fundada suspeita. Aqui não há sequer alegação de fundada suspeita. O que consta única e exclusivamente
no auto circunstanciado de busca é informação. O mandado foi cumprido em abordagem em via pública na cidade de Búzios, na avenida tal, número tal. Apenas isso. A polícia não teve cuidado minimamente de tentar fundamentar, de tentar justificar o porquê que não cumpriu lá no interior de São Paulo, na residência do paciente, e foi cumprir no estado do Rio de Janeiro, no meio da rua, sendo que a interpelação que se deu ao paciente foi tão somente apresentar o mandado anterior, do interior de São Paulo, e buscar o celular. Veja bem, entendo, excelências, que, como não houve qualquer alegação da autoridade policial quanto à necessidade de justificação da busca pessoal, com todas as vênias, se isso for admitido, nós estamos querendo dizer o seguinte: o mandado de busca e apreensão é itinerante. Ele sai para uma residência X em Brasília. Se não tiver aqui o cidadão, ele pode ir para São Paulo, para o Rio, ou até mesmo, o que, no meu ponto de vista, e com todas as vênias, é pior, até mesmo no meio da rua, uma busca pessoal. É como se não tivesse nenhuma diferença, Beni Saldanha, entre a busca e a apreensão, que é claro, evidentemente, muitas vezes necessária, é gravíssimo você afastar a inviabilidade da residência. Mas há, evidentemente, muitas vezes a necessidade dessa busca. Mas a partir daí, vir uma busca pessoal, sem nenhum tipo de fundamentação, no meio da rua, num outro estado, eu acho que há que fazer uma delimitação para saber se há necessidade ou não. Porque simplesmente se falar, não, se existia uma busca domiciliar, é porque existiu investigação. Óbvio, isso é óbvio. Agora, se partir do pressuposto que existindo uma busca domiciliar, em não encontrando o cidadão, pode haver uma busca itinerante, inclusive no meio da rua, numa busca pessoal, nós temos que terminar com a necessidade de qualquer fundamentação para a busca pessoal, porque as fundadas razões, evidentemente, não foram sequer citadas. Por isso é que se pretende, sei que é sempre difícil, como já disse aqui o meu advogado, querido amigo ex-ministro Eduardo, pedir a nulidade, mas nesse caso é necessário que se anule essa busca e apreensão. A busca e apreensão foi feita de forma desfundamentada, ilegal, como se fosse uma busca itinerante, sem sequer ter o cuidado de dar qualquer fundamento. Por isso é que se pede, excelência, ministro relator, que seja concedido a ordem para que se possa anular todo esse procedimento ilegal da busca e apreensão. Obrigado. Sei que essa sustentação oral do Cacai pode parecer complexa à primeira vista. Espero que ao menos os ministros tenham entendido. Os julgadores têm os autos do recurso, receberam os memoriais e por isso já estavam inteirados do assunto. Todavia, você não, seu Rábula. Por isso, vou explicar. O caso é o seguinte: uma mulher sofreu busca e apreensão após ter sido indicada numa denúncia anônima por ter uma arma de fogo irregular. Os agentes policiais depreenderam de mensagens em seu celular de que havia condutas ilícitas dela e da pessoa que o Cacai estava representando, o Ezequiel. Dessa forma, os agentes obtiveram mandado de busca e apreensão para a casa do rapaz no interior de São Paulo, porém não o encontraram. Descobriram que ele estava em Búzios e o abordaram no momento em que ele estava saindo de uma academia e apreenderam seu aparelho celular. Essa é a questão de fato. Agora vamos ouvir o voto dos ministros e depois discutir a questão de direito. Conforme acima relatado, alega a defesa, inicialmente, a ausência de fundamentação suficiente para a determinação da medida cautelar de busca e apreensão e que se tratou de primeira medida investigativa contra o recorrente, o que seria incabível. No caso em exame, diferente do que alega a defesa, a decisão que determinou a expedição de mandato para busca domiciliar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos suficientes que justificavam a medida. Nos termos do artigo 240, parágrafo 1º-d do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar quando fundar as razões a autorizarem para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime ou destinados a fim delituoso. Conforme consta dos autos, as investigações tiveram início a partir da instauração do inquérito policial para apurar a suposta prática por parte de Micaela Garcia Rodovalho dos delitos previstos no artigo 12 da Lei 10.826 e artigo 299 do Código Penal. Foram realizadas diversas diligências no bojo daquele inquérito, o que resultou no desdobramento da investigação. E aqui eu faço uma transcrição do contexto fático.
Especialmente em relação ao hora recorrente, as diligências efetuadas indicavam que ele seria o funcionário responsável pela gestão do patrimônio financeiro de Carlos José, a quem prestaria contas de todos os pagamentos que Micaela determina, inclusive de apartamento registrado em nome de terceiro, e aqui eu faço nova transcrição. Desse modo, pelo que se colhe dos autos, encontra-se preenchido o estándar probatório necessário para a expedição da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, pois havia indícios suficientes que indicavam a prática do crime, lavagem de dinheiro por parte do investigado, que atuaria cumprindo ordens de Micaela e Carlos, esses já anteriormente investigados pela prática de diversos outros delitos, tais como tráfico de drogas, organização criminosa, porte de arma e crimes financeiros. Como bem apontou o acordo atacado, a medida se mostra proporcional e necessária para a obtenção de novos elementos de prova, especialmente diante da suposta utilização de terceiros para a movimentação financeira destinada à ocultação do patrimônio. Existiu, portanto, fundamentação concreta específica que detalhou os motivos para a diligência de busca e apreensão, não havendo falar em ordem genérica ou indiscriminada. Da mesma forma, evidencia-se que não se tratou da primeira medida investigativa. Foram realizadas diligências anteriores que deram o substrato necessário e apontaram a efetiva necessidade de realização da busca. Assim, considerando a moldura fática delineada, não se infere que houve qualquer nulidade na decisão que determinou a diligência de busca e apreensão domiciliar. No mais, quanto à alegação da defesa de que a recorrente não teve oportunidade de ser ouvido previamente para esclarecer os fatos perante a autoridade policial, a tese não foi apreciada pelo Tribunal ACO, nem foram opostos embargos declaratórios para eventual debate sobre a questão, de modo que não pode ser conhecida originariamente pelo Superior Tribunal, sob pena de supressão. De toda forma, é evidente que, diante do perigo da ineficácia da medida, era desnecessário a oitiva prévia do investigado acerca da diligência, inexistindo qualquer imposição legal nesse sentido. No outro giro, alega a defesa que houve ilegalidade no cumprimento do mandato porque a diligência foi efetuada em local diverso do indicado, pois foi realizada a busca pessoal do investigado em via pública. Nesse ponto, registro de início que a busca pessoal é meio de obtenção de prova, por meio da qual o agente procura fontes materiais de prova que esteja em posse de uma pessoa sobre a qual paire fundada suspeita. Nessa perspectiva, prevê o artigo 244 do Código de Processo Penal, que eu faço a transcrição. Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a busca pessoal sem mandado judicial exige a existência de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituem um corpo de delito baseado em juízo de probabilidade e descrita com precisão. No caso concreto, houve decisão judicial que demonstrou fundamentada e precisamente a existência de indícios da prática delitiva pelo investigado e de que estivesse na posse de objetos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Tanto é que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Lembro que a busca pessoal pode ocorrer independentemente do mandato. O que será necessário será o detalhamento das fundadas suspeitas, se estas, repito, foram devidamente consignadas na decisão que autorizou a busca domiciliar. Portanto, não há a falar em cumprimento de mandato de endereço diverso, pois, no caso, era despicienda a expedição de mandato com finalidade específica de busca pessoal. Nesse particular, cabe registrar também que a lei autoriza, no artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal quando a medida for determinada incidentalmente no curso de busca domiciliar. Ou seja, se o processo de investigação ou flagrante delito já justifica uma busca domiciliar, a realização da busca pessoal do investigado torna-se uma extensão daquela diligência, torna legítima, sem a necessidade de um mandado judicial para a busca pessoal. Tal medida visa garantir a segurança e eficácia da diligência. O mesmo raciocínio se aplica no caso em tela, pois, embora não tenha havido a busca domiciliar, o investigado foi encontrado em via pública, na posse de objetos que seriam provas que interessavam a investigação, sendo certo que os motivos e fundamentos para a diligência estavam abarcados por aqueles constantes na busca em domicílio. Vale ressaltar que a inviolabilidade do domicílio é protegida por um robusto arcabouço normativo, assegurado tanto pela Constituição quanto por normas infraconstitucionais. Por outro lado, o legislador não impôs a mesma rigidez quanto à medida restritiva da busca pessoal. Ou seja, se é permitido realizar medidas mais gravosas, como a entrada em domicílio, com mais razão se admite a realização de medidas menos invasivas, desde que estejam, obviamente, fundamentadas no caso concreto.
Assim, se foi autorizada a apreensão na própria residência do investigado, que possui larga proteção, inclusive constitucional, de instrumentos e objetos que eram de interesse da investigação e se relacionavam ao delito apurado, consequentemente, era permitida a apreensão dos bens que estivessem na posse dele, também em via pública, sob pena de comprometimento da efetividade da medida deferida. Relembro ainda que a fundada suspeita pode surgir, inclusive, no momento da abordagem, que é o caso bem comum de suspeita de porte de arma ou de entorpecentes em via pública. E a aferição da existência de elementos concretos autorizadores da diligência irá se dar pelo contexto dos fatos, uma descrição da situação pelos agentes a ser devidamente documentada. Sobre essa perspectiva, esclareço que, ao contrário do aventado pela defesa, não defendo aqui que a existência de uma investigação em curso justifique por si só a realização de busca pessoal. Não é essa a situação do caso concreto. Existia não só uma investigação prévia, mas uma apuração com coleta de elementos concretos, idôneos e documentados, além de uma decisão definindo fundamentada e validamente a realização de uma busca domiciliar no endereço do recorrente, situações essas que, a meu ver, formam o substrato necessário para autorizar a busca pessoal. Sendo assim, diante da fundamentação existente do encontro de objetos relacionados ao delito investigado com o recorrente em via pública, entendo que a abordagem foi realizada de maneira legítima, inexistindo qualquer mácula na diligência realizada. Eu nego o provimento ao recurso. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, cumprimentando o doutor Almeida Castro, eu acompanho Vossa Excelência, voto com muita coerência lógica, muita precisão dos argumentos, no sentido de demonstrar que quem pode o mais pode o menos. Embora sejam, digamos assim, ações estatais distintas, a busca pessoal e a busca domiciliar, o fato é que ambas passam por um juízo de avaliação de uma justa causa, de uma fundada razão que justifique a intervenção na esfera de liberdade ambulatorial, inclusive, de quem está transitando por uma rua, em via pública, e pela inviolabilidade do domicílio, sendo este de natureza constitucional. A Constituição não trata de busca pessoal, trata de busca domiciliar, e exige, né, como apregou o artigo 5º, inciso 11, que somente poderá haver o ingresso em domicílio por mandado judicial ou em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, ou quando houver um consentimento do próprio morador, né? A busca pessoal independe de mandado, como Vossa Excelência bem colocou, bastando a existência de fundada suspeita. E é curioso, né, que nós temos, em algumas situações, eu digo nós, tanto aqui no STJ quanto no Supremo, para meu desalento, autorizado a busca pessoal e mesmo a busca domiciliar em situações que transferimos à polícia, doutor Almeida Castro, essa avaliação. Uma avaliação, muitas vezes, fundada numa denúncia anônima, ou fundada em uma mera e não comprovada prévia investigação que autorize o ingresso no domicílio ou autorize a abordagem de uma pessoa. Basta ser suspeito ao olhar do tirocínio policial para legitimar essa abordagem. Felizmente, ainda não é uma compreensão de todo o tribunal, seja do Supremo, seja do STJ, mas veja que aqui nós temos um mandado judicial que pressupõe um exame prévio por uma autoridade judiciária competente da suficiência de motivos que autorizam o ingresso no domicílio, onde se poderá, inclusive, realizar a busca pessoal. Então, se é possível ingressar no domicílio, que tem um âmbito de proteção constitucional, a fortiori se permitirá a abordagem pessoal, porque já há um prévio exame da situação daquela pessoa como alguém sobre quem recai a suspeita da prática de crimes e, portanto, não vejo nenhum abuso no caso concreto. Então, acompanho a Vossa Excelência. Ministro Antônio Saldanha. Presidente, os argumentos já foram esgotados. Eu tenho uma visão mais flexível para a busca pessoal, isso já está consolidado. Nesse caso, afundar a suspeita, ajustar a causa,
perdoa, está exatamente na investigação em curso, na autorização para busca domiciliar. Os argumentos já foram esgotados. Eu acompanho você. Luiz Carlos Brandão. Presidente, eu também acompanho. Eu tenho aqui dado decisões no sentido de intensificar, do ponto de vista fático, as apreensões de sentidos em relação às fundadas suspeitas. Sou, de alguma forma, quase que um discípulo do Wittgenstein, segundo Wittgenstein, de admitir que os sentidos eles não são a priori nos signos linguísticos. Então, fundada a suspeita, isso só não é suficiente. Nós temos que aprender os sentidos nos contextos. Quantas vezes falamos algumas coisas, reproduzimos gestos, e aqueles gestos, a depender dos contextos, ganham diversos sentidos. Então, os contextos não são abstrações. Os contextos, eles são elementos concretos. Então, em todos os casos em que houve, da minha parte, essa admissão de juridicidade dessa atuação policial, é que, para mim, que venho da vida, com os pés no chão, na realidade social, conversando com as comunidades, visitando o país, eu percebo esses contextos e dou sentido a esses contextos. Contexto espaço-temporal, contexto comportamental dinâmico, contexto investigativo informacional, contexto perceptivo sensorial, contexto discursivo comunicacional. Não vou detalhar esses contextos. Então, aqui, com muito mais razão, de admitir-se a busca pessoal, porque já havia autorização para a busca e apreensão até em domicílio. Então, doutor Antônio Carlos, fica esse registro nosso, registro de apreço, de carinho, de admiração. Vossa Excelência tem vínculos com o nosso Estado, tem o nosso carinho e, de alguma forma, uma certa vaidade nossa no nosso Estado, de tê-lo entre os nossos filhos também, apesar de ser mineiro. Então, presidente, eu acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência esgotou bem o assunto e nada mais acrescento. Ministro Og. Eu acompanho o relator, presidente. Então, a turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário. Obrigado, Excelência. Os fundamentos para negar o provimento ao recurso defensivo foram: a tese central é que a fundada suspeita exigida para a busca pessoal, conforme previsto no artigo 244 do CPP, já havia sido estabelecida e válida por um juiz quando esse deferiu o mandado de busca e apreensão domiciliar. A sexta turma entendeu que a prévia validação judicial da suspeita contra a pessoa, feita no contexto da expedição de um mandado de busca domiciliar, era fundamento suficiente para legitimar a busca pessoal realizada no alvo dessa suspeita, mesmo que em local diverso do especificado no mandado original, aplicando uma lógica de proporcionalidade e visando a eficácia da investigação. Mas, vamos lá, porque a argumentação do Cacai faz sentido para mim. Tem uma cena de um filme que ilustra bem isso. O mandado autorizava a busca dentro da residência, mas a defesa prova que choveu no dia, apesar do policial negar, e que o carro apreendido estava molhado, ou seja, do lado de fora da residência. Assim, a apreensão extrapolou os limites do mandado. Prova anulada. O recado é claro. Ordem judicial tem fronteira. Não me recordo do nome do filme. Creio que seja americano. Quem souber, deixe nos comentários que eu irei fixá-lo. Mas, voltando. Isso é crucial, porque a lei serve justamente para controlar o poder estatal. Não é para ser adaptada à conveniência. A autoridade é que tem que se adaptar à lei. E o mandado de busca é uma dessas limitações.
questões. Uma autorização específica para um local específico, que suspende temporariamente um direito fundamental. Então, fica a dúvida. O investigado não estava na casa em São Paulo, local do mandado. Isso dá carta branca para a polícia abordá-lo e fazer uma busca pessoal em Búzios, mesmo sem nenhum fato novo ali naquele instante que gerasse suspeita. O mandado vira um vale busca pessoal em qualquer lugar. Ademais, tem que se lembrar, não foi especificado a temporalidade em que ocorreu as buscas. Então, pelo menos para nós, fica parecendo que o objetivo real talvez fosse a busca pessoal e o mandado domiciliar serviu como um jeitinho para evitar a necessidade de demonstrar a fundada suspeita específica para abordagem na rua. Se o objetivo era deter a pessoa, existiam outras ferramentas legais, como pedir uma prisão cautelar, por exemplo. E, não vamos esquecer, a busca pessoal, a famosa geral, não é brincadeira, é restrição de liberdade, mesmo que momentânea. Por isso, o artigo 244 exige fundada suspeita, baseada em fatos, e essa suspeita tem que existir antes da abordagem. Não é uma carta branca para revistar e depois justificar. Normalizar isso no dia a dia é um perigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Espero ter lhe ensinado alguma coisa. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima, jurista!